tua palavra mudou. Aquele que eu era, hoje já não sou. Tô diferente, mudou minha mente. Bola pra frente junto com você. A tua palavra mudou. Aquele que eu era, hoje já não sou. Tô diferente, mudou minha mente. Bola pra frente junto com você. Eu vou. Junto com você eu vou. Fala pessoal, firmeza? Voltamos aqui então com o nosso canal. Pode crer. Aqui Andrew e aqui o nosso amigo Elson, que conhece só um pouquinho aí das escrituras e ajuda a gente aí desvencilhar alguns nós aí que a gente sempre achou que era e será que realmente é? Qual o texto aí que vamos trazer hoje, Elson? Nós vamos para Mateus. Mateus, Novo Testamento, hein? Perfeito. Primeiro livro, para quem fugiu da escola dominical aí, ficou assistindo o Ayrton Senna correr, ou como é que é aquele dos carros hoje? Auto Sport. Perfeito. Pequenas empresas, grandes negócios. É, isso aí, eu era da época do Globo Rural. Também. Lima Duarte. Também. Quem lembra disso daí? Ó, não se esqueça, hein? Só por essa parte aí vocês já tinham que compartilhar e like. muito, hein? Não esqueça de se inscrever aí, pessoal. Os tempos passaram. Bastante. Então vamos lá, Mateus, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, pessoal. Deixa eu fazer um parênteses aqui, Andrew. Vai lá, Elson. Um assunto para outro dia. Ah, Sabia que o primeiro evangelho escrito foi de Marcos e não de Mateus? mas e daí? Ok, outro dia nós vamos entrar nesse assunto. Tá bom. Anota aí, pessoal, cobra da gente, hein? Não esqueça de Mateus cobrar. 17, e a gente vai... Mateus 17, do verso 24 ao verso 27. Ok. Eu vou- Curtinho, hein, pessoal? Eu vou ler uma Curtinho. parte, o final você vai ler. Tá bom? Ó. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram: Vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse Jesus: Logo, os filhos estão livres de pagar esse imposto. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca encontrarás um stater, que era uma moeda da época. Toma e dá-o por... Mim e por ti. Jesus só pagou dele e de Pedro. E os os demais 10? discípulos. Já tinha os 12, hein? Já tinha os 12. E aí? E aí, Ficou no limbo o restante o que, aí, que você me disse? pela graça. O restante foi de... O restante vai de penetra? Já foi pago na cruz. Não tinha nem ido pra cruz ainda, Jesus. Quando chegar a tua IPTU, então fala isso aí pra eles. É, se eles já vão- foi pra cruz, se eles pessoal. vão te livrar. Foi pago na cruz. Andrew, o livro de Êxodo. Eu vou deixar para o pessoal procurar agora. Não vou dizer exatamente onde está escrito. Mas ó, dos 66 livros da Bíblia, eu já deixei um para facilitar. Em Êxodo fala que somente os acima de 21 anos deveriam pagar esse imposto do templo. Que era adulto. Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para eles, exatamente para eles era essa a ideia. Reconhecido como uma pessoa que já contribuía com algo, teria uma profissão. Perfeito, idade para casar e tudo mais. Ok. Ok, então isso quer dizer o que, Andrew? Que os outros eram mais novos? Só Jesus e Pedro tinham mais de 21 anos. Jesus começa o seu ministério com 30 anos, que é a Sim. idade como sumo sacerdote. Só Pedro tinha mais de 21 anos. Pedro era casado, sabia? Não sabia? Jesus Sim, curou a sim, sogra de sim. Pedro. Aham. O único que tinha idade para casar, os outros discípulos eram tudo menores. De 21 anos. Agora eu vou Você nunca se perguntou assim, nossa, eles deixaram a família, as esposas, os filhos e seguiram Jesus do nada? Você nunca pensou isso? Em alguns eu já pensei, não em todos os discípulos, Perfeito, realmente, perfeito. não para todos os discípulos, Perfeito. mas em alguns eu já pensei sobre essa situação, sim. Então sabe que somente Pedro tinha mais de 21 anos, era casado, tudo mais, os demais eram mais novos. Ok, volta aí um pouquinho. Pedro e
Jesus já tinham mais de 21 anos. Jesus tinha 30, inclusive, né? Isso, Quando começa o porque ministério. fala que ele começa o ministério aos 30 anos de idade. Perfeito. E O ministério dura 3 anos e meio, ele vai morrer Isso. com 33 e Ok, meio. não, beleza, era só pra ver se a gente tava falando a mesma coisa. Vai que eu Perfeito. conheço um Jesus e o teu é outro. né? Verdade, é bom. Muito bom saber disso, hein? É, então, só pra vocês entenderem. Só existe um Jesus. Isso mesmo. O único Senhor e Salvador que morreu na cruz, mas ressuscitou, tá? Ao A terceiro. Páscoa fala sobre isso, tá? Um dia a gente vai falar sobre isso também. Então, Jesus já tinha seus 30 anos. Porque era a idade que o sumo sacerdote começava o seu trabalho no templo. Ok, É um então, outro assunto, não é então por acaso. tem todo Não é por acaso. um legado, toda uma história aí, viu? Exatamente. Vai anotando aí, vai pensando que logo vai começar a costurar aí esse lençol que Colcha vai de retalhos. colcha de retalhos que vai começar a fazer todo sentido na Perfeito, cabeça claro, de vocês. exatamente. Então vamos lá. Jesus, 30 anos de idade, foi onde começou o seu ministério, Perfeito. que escolheu os seus discípulos, Perfeito. 12, 12. que seriam os seus discípulos. Porém, ele fala aqui no texto que era para Pedro ir pescar, que abriria a boca do primeiro peixe que ele pescasse, estaria lá a moeda, Na garganta do peixe. isso, e dessa Pagar. moeda pagaria o imposto Dele e de Pedro. dele Jesus e e de Pedro. E aí a gente entende que Êxodo vai dizer que era só acima de 21 anos que pagaria imposto. Ok, então Pedro, Que é mais maior de de 21. idade, maior de 21, idade, Já casado, de maior ou maior de idade? os dois. É que lá eles tinham os 12 anos que podia ir pro templo, tinha idade Sim. pra ir pra guerra, idade pra casar e tudo. Sim. Não exatamente como a nossa cultura, né? E daí você trouxe agora a questão do Por que que de só pagou um Êxodo. dos dois, né? Isso, Êxodo falando que somente a partir de 21 anos de idade Pagava esse se tributo pagava- que era do templo. Isso, não era um imposto, hein? Isso, exatamente. Tributo do templo. Logo, os demais 11 discípulos 11. seriam pessoas de menor idade de Exatamente. 21 anos, Perfeito. que seria a idade que começa a contribuir para a sociedade com algo, gerar valor Pra através daquilo que você executa, né? Perfeito. Continue, meu caro. É só essa curiosidade, a idade deles. Você nunca se perguntou, né? Como é, homem? Mas eles deixaram a família, deixaram tudo para seguir Jesus, ok, é bonito, mas e como é que fica toda a família deles, né? Tanto que em Cafarnaum é uma sede do ministério de Jesus, porque é onde Pedro mora, tem a esposa dele, tem a sogra dele. Sempre em Cafarnaum eles usam como se fosse uma subsede do ministério de Jesus, exatamente porque ele estava a família de Pedro, né? Para ele ter esse cuidado com sua família e tudo mais. Então Jesus se preocupa com isso também. Sim, Né? Era tudo assim, vem, segue-me e deixa tudo para trás. Tem essa preocupação. num outro momento aqui a gente trouxe o assunto das pérolas, procurei, Perfeito. sobre a questão de um jovem que joga lá para Jesus falar que tinha que o pai dele, que ele precisava sepultar o pai dele, enfim. E daí Jesus citou, deixe que seus mortos enterrem os mortos. Perfeito. Enterrem os mortos ou velhem os mortos? Interno. Enterrem os mortos. Então, assim, ali a gente levantou a hipótese, pô, Jesus não se preocupa com a família? Perfeito. E aqui, nesse momento, a gente tá te dizendo aqui, ó, Jesus se preocupava com a família. Por quê? Por causa de Pedro, a situação que o Elcio acabou de comentar aqui. Já que você mencionou esse assunto, Vamos lá, uma das últimas cenas que você tem na cruz é Jesus crucificado. certo? Aos pés da cruz está o discípulo amado João e está Maria, sua mãe. Sim, E Jesus, preocupado com Maria, fala assim: eu quero fazer um pedido. A partir de agora, Maria, esse é teu filho, João. João, a partir de agora, essa é sua mãe. Jesus não deixa Maria desamparada, porque José já tinha falecido. Você não percebe mais José Na a partir de história. uma certa idade de Jesus. Então, preocupado com Maria ficar sozinha, ele fala: aos pés da cruz, ele vai dizer isso, já está crucificado, né? Então, assim, Maria, a partir de agora, esse é seu filho. João, a partir de agora, essa é sua mãe. Cuide dela. Olha a preocupação na cruz, preocupado como é que Maria ficaria agora, sem, no caso, né? Sem o esposo, sim, os outros irmãos de Jesus, que Jesus tinha outros irmãos eram bem mais novos, então o João teria essa responsabilidade de cuidar deles ali, né? provavelmente uma figura que fosse
de provisão. Provisão, perfeito. Porque a mulher não trabalhava naquele tempo, né? Sem ter alguém que cuidasse, sem alguém que... Como é que ela ficaria? Lembrando que Jesus teve uma profissão Perfeito. antes dele ascender ao seu ministério. Ele ficava com o pai Carpintaria. na carpintaria Perfeito. e aprendia o ofício de carpinteiro. Perfeito. Então, E não assim, era um simples carpinteiro, né? Toda a construção naquela época sim, não era de alvenaria igual a gente tem hoje. Né? maquinário, Perfeito. eletricidade, Perfeito. enfim, é algo de muito mais talento, né? Perfeito. Não que os marceneiros de hoje não Sim. tenham talento em exercer. Perfeito. Mas lá era martelo e... Como é que é o nome daquele outro? Serrote. Aquele debater, como é que é? Pulsão. Não, pulsão é para construção. Mas imagina na época, né? Como que era esse material, como que era feito esses equipamentos, né? Bem diferente de hoje, né? Hoje o avanço foi significativo. Total. Era isso, meu querido. Show de bola, pessoal. É isso aí, então, essa questão de família. Jesus, sim, se preocupa com a sua família, assim como se preocupou lá atrás. E, no caso aqui, traz a questão de a idade mais ou menos de Jesus, de Pedro, nessa situação aqui que a gente não consegue te dizer, é 31 anos, era 30 anos, até mesmo de Pedro, mas te dá uma noção aí de mais ou menos qual a idade que cada um tinha. E como eles eram jovens, né? Sim, O apóstolo Paulo vai escrever mais tarde assim: eu vos escrevi porque vós sois jovens. Exatamente esse fulgor. Por outro lado, a gente vai entrando em outro assunto, você vai ter um Caleb, por exemplo, com mais de 80 anos entrando na Terra Prometida. Qual terra você prefere? Temos aqui, temos lá na montanha, a terra boa, mas tem gigantes. Fala, não. Eu vou resolver aquela terra lá em cima. Eu vou resolver. Com essa idade, fica sossegadinho. Faz esse terreninho aqui mesmo, pro carpinar, tá tudo certo. Não, quero coisa boa. Mesmo nessa tenridade, ensina muita coisa pra gente. Que no reino de Deus, não existe aposentadoria no mundo espiritual. Não. Cheguei nessa idade, vou parar de trabalhar, não vou mais fazer nada. Não existe isso. A gente não ouve falar isso na Bíblia. Não. Logo, esse negócio de aposentadoria é tudo no mundo moderno, viu, Perfeito. pessoal? Você foi criado para você estar sempre produzindo algo. Então não se encoste e ache que você é inválido, tá? Moisés, eu acho que fala que ele morreu em tenra idade e ainda havia brilho em seus olhos. Olha só, cara, o que nos ensina esse pessoal, hein? Ô Elson, vamos voltar um pouquinho aí. Depois a gente abre espaço aí para novo momento, né? Vamos lá. Mas é verdade essa questão aí de naquela terra onde tem gigantes, lá tem cachos de uvas gigantes, muito grandes, não sei o que lá. Eles trouxeram, né? Aham. 2 homens trouxeram, Sim. penduraram para mostrar que a terra realmente era boa. E era isso mesmo? Tem umas curiosidades na Palestina, né? Ele conseguia ter, por exemplo assim, durante o dia calor, de noite muito frio. Então você consegue ter todas as estações, cara, durante todos os dias. Todos os dias. À noite você conseguia, por exemplo, ficasse muito do lado de fora da barraca, por exemplo, né, que eles moravam. Sim. Lá. O cabelo ficava cheio de orvalhado. Então você conseguia ter todas essas estações no mesmo lugar. Logo isso, meu amigo, era favorecia, exatamente. Fora a bênção de Deus, né? O lugar que Deus tinha planejado para eles, né? A terra prometida. A terra prometida, terra que emana leite e mel. Para o meu povo. Como ela é descrita, né? Para o meu povo. Exatamente. Que eu acho que a terra mandava leite e mel por causa do povo. Pô, Não por o causa... cuidado de Deus tinha com eles, né? Isso mesmo. Tanto é que mandava as codornizes, né? E o manjar. Maná, viu? É que daí um dia eles falaram, eles querem comer carne. Temos saudade. Daí Deus manda as codornizes, eles comem, um monte de gente morre. É melhor comer, andar a segunda vontade. Sempre melhor andar a segunda vontade de Deus e tá tudo certo. É isso aí, pessoal. Beleza? Então fechamos aqui esse assunto sobre o que nós entendemos mais ou menos ali sobre a idade de Jesus, de Pedro. Não que nós entendemos mais ou menos, mas o que entendemos sobre... A luz da Bíblia, como funcionava, né? Isso mesmo, do porquê somente os dois pagaram o censo, Exatamente. pagaram... Então a preocupação vai aos outros, aconteceu alguma coisa com os outros e tudo mais, né? Dá uma graça.
E procure lá em Êxodo. Não vamos dizer hoje capítulo e verso, não vai ficar sem tamanho. Ó, dos 66 livros, a gente está dando um dos livros onde está escrito isso. E Êxodo é um livro gostoso de ler. Bom, importantíssimo. Eu gosto. Importantíssimo. Êxodo, a saída do povo, né? Isso Aí mesmo. vai começar uma nação, toda a Vocês história, todo o projeto de Deus. Né? Você entende o que é Êxodo, né? Você estudou Êxodo na escola. Em Gênesis. Estudou? O Êxodo rural, né? Êxodo Tá rural. acertando pra gente exatamente essa questão. É a mesma coisa, só Exatamente. que estamos falando de Êxodo do Egito, no momento, né, aqui. Perfeito. Mas entenda que você já deve ter ouvido falar isso na escola sobre o Êxodo rural, onde Perfeito. o povo saía lá das fazendas, do sítio, do interior para a cidade. Perfeito. Show, pessoal! Esse é o nosso Pérola do Dia, Pérola do dia. do nosso canal. Pode crer. Segue aí, compartilha, dá um like. E ó, esse aqui você tem que compartilhar, hein? Porque a gente falou mais ou menos sobre a nossa idade também, aí quando falamos do Globo Rural no domingo. Tem que pagar impostos. Valeu, pessoal. A tua palavra mudou, aquele que eu era hoje já não sou. Eu tô diferente, mudou minha mente, bola pra frente junto com você. A tua palavra mudou, aquele que eu era hoje já não sou. Eu tô diferente, mudou minha mente, bola pra frente junto com você. Eu vou, junto com você eu vou.